Olá, amigos leitores das colunas Na Cadeira do Barbeiro, portal Caros Ouvintes e também nos jornais em Foco, jbfoco.com.br. Estamos chegando com mais um quadro elegantemente portuguesa. Há algumas semanas, nos últimos quadros, falamos sobre a crônica, as suas características, como uma pessoa que lê a crônica e quem escreve percebe que há um diálogo, é um assunto de maneira geral do cotidiano, em que há um diálogo entre o leitor e o escritor da crônica. Ela trabalha um pouco mais perto do artigo de jornal, lembra um pouco mais isso. E o conto? Bom, o conto tem uma diferença bastante importante. Eu costumo chamar o conto de um mini romance, enquanto muitos romances que nós conhecemos têm mais de 100 páginas, 200, 300, 400, o conto pode ter uma página ou duas, pode ter 4 ou 5, dificilmente um conto chegará a ter 10 páginas ou 6, 7 páginas. Então é mais curto realmente. Por exemplo, a pessoa que lê um romance, de acordo com o tempo dela, enfim, ela pode levar dias ou semanas, ou até meses, lendo um romance. O conto, raramente acontece isso. O conto, de maneira geral, a pessoa começa a leitura dele e acaba naquela primeira leitura. É uma única leitura, não tem como dobrar ali e guardar para depois. Ele prende a pessoa de tal maneira, de tal jeito, e também por ser curto, ocupa 10, 20, 30 minutos de leitura, menos conteúdo, a pessoa acaba lendo numa única vez. Então, essa daí também tem uma diferença. O romance tem o protagonista, tem o personagem principal ou a personagem principal, e tem outras que também permeiam, que se desenvolve a sua história no teor do livro, do romance. Enquanto no conto se prende a uma personagem. Pode ter mais de um, claro que pode ter 2, 3, 5, mas notem que no conto sempre o enredo ele vai girar em torno de uma personagem só e as demais apenas o complementarão. Então aí nós temos bem menos páginas, bem menos conteúdo, bem menos personagens, o enredo é um só, ocorre num espaço menor de tempo. E é claro que ele não dialoga assim como a crônica, ele é um pouco mais fechado, como eu falei no começo, por isso eu vejo muito ele como um mini romance. Ele não tem aquela abertura de quase um bate-papo, assim como é com a crônica. O conto não, é uma história já fechada, mesmo que bem menor do que um romance, em conteúdo, em páginas, em personagens, mas é uma história mais fechada, em que faz uma narrativa do acontecimento que o autor desejar colocar. Então, basicamente é isso. Ler conto é muito bom. Indico para vocês aqui alguns, por exemplo, As Ideias do Canário, As Ideias do Canário, de Machado de Assis, e de outros autores também. Temos excelente crônica. Além do Machado de Tressa, tem também o Enfermeiro, nós temos também a Clara dos Anjos. Vamos passar por vários autores. Vale a pena procurar por contos também, que é uma leitura bastante agradável, que se faz de uma única vez. Se pega um conto, se lê ele em menos de meia hora. Certo autor já disse que ele é como o boxe, o conto. O leitor é nocauteado assim que começa a sua leitura, porque fica preso a ele e acaba terminando a leitura da primeira vez que o pega para ler. Então, vale a pena conferir esse gênero textual chamado conto, que tem uma diferença muito importante da crônica, como falamos, mas ele nos enriquece a alma, a mente, os conhecimentos, os nossos bate-papos, ok? Então, vamos aproveitar para ler contos também. Procurem e vão se divertir. Grato pela atenção e até o nosso próximo encontro.